Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 16 e 17, que dizem: E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse, por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Bom, queridos, então Pedro se levanta lá nessa congregação que estava reunida para cumprir a missão que foi dada por Jesus de anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova da salvação. Essas 120 pessoas estão ali reunidas e Pedro se levanta e começa o discurso que nós estudaremos nos próximos áudios. Primeiro ele diz que infelizmente, tinha que se cumprir a Escritura, prevista lá nos Salmos, que Davi pronunciou, que haveria um traidor para o Messias. Aparentemente, ele está fazendo alusão a Salmo 41, verso 9, que diz assim: até o homem que era meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, grandemente levantou contra mim seu calcanhar. Então vejam, queridos, Jesus é alguém que sabia o que era sofrer, como diz o profeta Isaías. Ele sabia o que era sofrer. Então, de todos os tipos de problemas, dissabores, enganos, sofrimentos que um ser humano pode ter, Jesus passou por diversos deles. E esse é um dos grandes sofrimentos de Jesus, ser traído por um amigo. Judas Iscariotes era uma pessoa de confiança, uma pessoa próxima, estava ali no grupo restrito dos 12 apóstolos, era o tesoureiro do grupo e convivia com Jesus diariamente, todos os dias. Viajavam juntos, iam juntos para os lugares, acabavam dormindo muitas vezes na mesma residência. Então era um contato muito próximo, muito íntimo. E ainda assim Judas Iscariotes o traiu. Traiu Jesus e isso, claro, deve ter sido uma dor no coração de Jesus. Mas o texto que diz, era necessário que se cumprisse a Escritura. E aqui eu quero fazer um pequeno adendo, porque algumas pessoas acham, olha só, qual a culpa de Judas, já que a Escritura tinha que se cumprir? Ele foi usado para se cumprir uma Escritura? Não, não é isso, queridos. Aqui, Deus, ele tem a visão do futuro. Então, se ele sabia que Judas ia trair Jesus, ele simplesmente escreve, centenas de anos antes, que, infelizmente, ele passaria por essa traição. Então, quando Deus diz algo lá no passado, é uma predição, não uma determinação. Então, na história de Judas, não havia um fatalismo, nem um determinismo. É simplesmente uma previsão de Deus, porque Deus conseguia enxergar o futuro, e essa escritura se cumpriu. É uma profecia mostrando, as várias profecias do Antigo Testamento são sinais para indicarmos que o verdadeiro Messias cumpriria todos esses sinais e Jesus os cumpriu. Essa profecia também é citada pelo próprio Jesus, lá em João 13, verso 18, em que ele diz, eu sei os que tenho escolhido, mas nem todos aqui são meus amigos. São verdadeiros comigo, para que se cumpra a escritura que diz: o que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar, citando exatamente o Salmo 41. Então Jesus sabia, e ainda assim, olha que coisa linda, que Jesus sabia que Judas o trairia, e ainda assim deu todas as chances a Judas. Permitiu e continuou dando atenção a Judas, continuou ensinando Judas, pregando para Judas, fazendo o bem para Judas, sendo gentil com Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Então isso é uma coisa que a gente deve pensar, queridos? Mesmo com as pessoas com más intenções ou com tramóias contra nós, a gente não pode perder nem a nossa paciência, nem a nossa calma, muito menos a nossa educação, a nossa gentileza. Continue tratando com toda gentileza, com todo amor, com todo carinho. Porque o outro não pode determinar quem você é, não pode controlar as suas atitudes. Porque se as suas atitudes dependem das atitudes do outro,
Então, os outros podem transtornar você a qualquer momento, inclusive o próprio diabo. Ora, se você é uma pessoa reativa, uma pessoa que explode, ora, o diabo faz você explodir a hora que ele quiser. Basta ele influenciar uma pessoa para ir lá te perturbar. E você vai ser uma pessoa que é alvo tão fácil assim, que o diabo pode te fazer explodir, perder o controle, te transtornar a qualquer momento. Então, está aqui um exemplo de perfeita sanidade, de perfeito autocontrole, de domínio próprio. E é o que nós devemos ter. Não interessa quem está perto de nós. Como Jesus diz, amar os que amam até os pagãos fazem. Cumprimentar, né, quem te quer bem, qualquer um faz. Agora, o nosso chamado é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, o nosso chamado não é algo o básico. Não, é para sermos realmente diferentes, no sentido de, mesmo as pessoas ruins, nós vamos tratar com gentileza. Não com moleza, mas gentileza e firmeza, mas nunca perdendo o autocontrole, a paz, a mansidão. A gente oferece e dá oportunidades à pessoa, se ela não quer, a gente corta, mas com educação, com tranquilidade, sem explosão, sem ofensas, sem humilhar ninguém. Agora, algo que poucas pessoas comentam, né, queridos? E eu acho que a gente aqui nessa caminhada já tem que ter aprendido um pouco do Espírito de Cristo, do Espírito que o Evangelho ensina. Pedro aqui, eu noto que ele fala, olha, era necessário, infelizmente teve que acontecer, eu noto nele um pesar. Veja que demora muitos dias para eles tocarem nesse assunto de Judas. Já se passaram mais de 40 dias desde a crucificação. A gente sabe que Judas ele se enforcou. Então, às vezes as pessoas falam, não, os discípulos ficaram muito entristecidos com a morte de Jesus, mas bem feito para Judas. Ele tomou o que ele merecia. Não, queridos. Para os discípulos foram duas perdas. A de Jesus, mas claro, não foi uma perda, foi só nos primeiros dias, né, porque depois Jesus ressuscitou. Mas ainda assim houve essa perda, ao menos física, que Jesus subiu aos céus. E houve essa segunda perda, que foi a perda de um amigo. Eles conviveram 3 anos, pelo menos 3 anos, com Judas Iscariotes. Conversavam, olhavam olho no olho, se abraçavam, contavam, faziam brincadeiras uns com os outros, contavam histórias, um conhecia a vida do outro, conhecia a família do outro, a intimidade do outro. Então a gente tem que ter esse coração, em vez de pensar, bem feito para Judas. Não, foi uma dor para eles. Eles perderam um amigo. E a gente tem que parar de olhar com esse olhar condenatório e olhar com pena, realmente lamentar a decisão e o que Judas fez. Não pensar, ele merecia isso. Não, tem que lamentar e bater no peito e falar, poxa, que pena que Judas tomou tais atitudes. Que pena. E lamentar por ele. Não celebrar a morte dele. Muito pelo contrário. Toda morte é uma tristeza, é uma pena. Que pena que a pessoa escolheu caminhos assim. E orar para que a gente não tome caminhos assim. E orar para que aqueles que estão nesses caminhos se arrependam. Para não cair nesse erro de Judas. Porque, olha só, queridos. Judas Iscariotes caminhou 3 anos com Jesus. Ouviu as melhores pregações da história do universo. E ainda assim se desviou. Então veja, muitas vezes não depende de quem está pregando, porque ele tinha acesso ao melhor pregador do mundo. Depende muitas vezes mais do coração da pessoa. Então se uma pessoa diz, esse pregador não é bom, eu estou perdendo minha fé, a pessoa tem que ver se realmente a questão é com o pregador, que pode ser também, ele pode não estar entregando uma mensagem que realmente nutra a alma e o espírito da pessoa, mas a pessoa tem que se enxergar. Como está o coração dela? Ela está receptiva? Ou ela está ali servindo Jesus com outros interesses, com interesses escusos? Em certo momento, em um dos evangelhos, diz que Judas servia Jesus, mas que às vezes ele tirava dinheiro e pegava dinheiro da bolsa.
pegava para si. E isso muitas vezes ocorre, muitas vezes as pessoas servem a Deus, mas com interesse, por dinheiro, para que Deus as abençoe, mas não há essa devoção realmente a Deus. Há uma devoção ao que vai receber de Deus, mas não a Deus. Então, se quem está nessa situação servindo a Deus só pelo que vai receber, só pelo que pode tirar da bolsa, corre o risco de tomar as mesmas decisões de Judas. Em certo momento, se for mais lucrativo deixar Deus, muitas vezes a pessoa pode tomar esse caminho. E que aqueles que se desviarem, queridos, a gente tem que orar, interceder e lamentar. E não dizer, eu já sabia, essa pessoa, não, isso aí não vai fazer falta. Não, lamente e ore. Até porque que outros também estejam orando por nós, porque também a gente não sabe o dia de amanhã. Judas era o tesoureiro, tinha um cargo elevado, era bem visto, afinal de contas, o cargo de tesoureiro é um cargo de confiança. Então imagine, todo mundo olhava para Judas Iscariotes com muito respeito, afinal Jesus havia colocado ele num posto de confiança. Então, mesmo aqueles que estão tão elevados hoje, a gente não sabe onde vai chegar amanhã. Por isso que a Bíblia diz, quem se exalta acaba sendo humilhado. Agora, quem sempre mantém uma atitude humilde, uma atitude consciente, pedindo e vigilante e atento, e caminhando, pedindo a graça de Deus e desejoso por Deus, esses sim serão exaltados. Queridos, se você tem pessoas que se desviaram do caminho da fé, ore por elas. Não as fustigue, não as incomode, não as trate mal. Pelo contrário, trate com toda gentileza, ore e lamente por elas, mas que tão logo elas possam retornar e que nós possamos permanecer nesse caminho. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.